Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis aqui mais uma vez para darmos prosseguimento ao estudo do primeiro trimestre de 2023. Neste, estamos estudando sobre Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Já estudamos na primeira lição o avivamento espiritual. Estudamos na segunda lição o avivamento no Antigo Testamento. Estudamos na terceira lição o avivamento no Novo Testamento. E agora estudaremos o avivamento na vida e no ministério do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Por isso, o assunto do próximo domingo, da lição de número 4, é o ministério avivado de Jesus. Eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco nesse canal. Peço a você que compartilhe esse vídeo com outros irmãos, companheiros que labutam na Escola Bíblica Dominical, professores e alunos, superintendentes. Faça com que este conteúdo chegue a outros irmãos. Quem sabe pode ajudar alguém a ministrar a sua aula no próximo domingo. Então, nos ajude alcançando também outras pessoas. E assim eu quero já fazer uma oração ao nosso Deus para nós iniciarmos a nossa aula. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir esta lição para os teus filhos. Que o Senhor possa nos dar direção naquilo que queremos falar, que o teu Espírito possa nos direcionar em todas as palavras, Senhor, a fim de que haja edificação, crescimento, ó Deus, entendimento da tua palavra e da lição que foi apresentada para nós nesta revista. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, começar a nossa aula pelo nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 14. O versículo que diz: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Repetindo, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas capítulo 4, versículo 14. Vamos então à nossa verdade prática. Diz assim a verdade prática: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Repetindo, o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária ação do Espírito Santo. Nós notamos que esta lição é uma continuação da lição anterior e nos prepara também para a lição de número 5, que tratará sobre o avivamento na vida da igreja. Por isso, o último tópico fala diretamente para os obreiros e para o cristão. Então, nós estamos num conjunto de lições que uma prepara-nos para a outra. E assim, nós percebemos que muito que nós vamos falar aqui nesta lição, nós já ponteamos, nós já falamos na lição anterior. E assim também, esta lição nos prepara para falarmos sobre a atuação do Espírito Santo na vida da igreja. É claro que nós devemos sempre aplicar o conteúdo da lição à igreja, aos alunos, à nossa classe. E assim, a revista traz esta aplicação no último tópico desta lição. Veremos isso quando observarmos os objetivos. Vamos lá. Lição bíblica em classe, Lucas 4, 14 a 22, diz o seguinte: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres,
Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando ou fechando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro, apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo nos evangelhos. Mais especificamente, veremos a atuação do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus. Segundo objetivo, explicar a importância da oração no ministério de Jesus Cristo. Terceiro e último objetivo, conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito. E então, esta última parte é uma parte aplicada a todos nós, obreiros e servos do Senhor, que precisamos também ter o nosso ministério avivado, e assim os resultados virão. Quando temos um ministério avivado, uma vida avivada, completamente comprometida com o reino de Deus e com a vontade de Deus, o Espírito Santo confirma as nossas palavras e assim temos resultado em nossas pregações, em nossos louvores, em nossos ensinos, nos nossos aconselhamentos. E assim a igreja é avivada através do ministério, através da ministração da palavra e do ensino. Isso é o que aprenderemos no final desta aula. Vamos então à nossa introdução. Jesus iniciou o seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Foi o que lemos. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Nesta lição, veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Aliás, lemos o versículo que se refere a esta autoridade na última lição, quando lemos Mateus no capítulo 7, versículo 28 e 29, e vemos que quando Jesus proferiu o seu primeiro discurso, causou grande admiração, porque ele não falava como os escribas, mas ele falava com autoridade. Isto também é importante para nós, professor e aluno da escola dominical. Precisamos falar com autoridade. Certo crítico, ele disse o seguinte: olha, nós, defensores da bandeira comunista, nós vamos alcançar todo o mundo, porque nós falamos a mentira como se fosse verdade. Vocês, cristãos, não vão alcançar o mundo porque vocês falam a verdade como se fosse mentira. Então, se nós temos a palavra da verdade, se nós temos a autoridade recebida de Deus, devemos pregar com ousadia e assim os resultados virão. Mas, para ter a ousadia do Espírito, é preciso ter a unção do Espírito. É preciso ser cheio do Espírito Santo e assim o Senhor nos usará com poder e autoridade. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição: Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Muito bem, veremos que o Espírito Santo atuou na vida de Jesus e a lição destaca aqui pelo menos 3 momentos especiais que nós vemos: no nascimento de Jesus, no batismo de Jesus e na tentação de Jesus. Depois nós falaremos sobre o Espírito Santo no ministério de Jesus. Veremos primeiro no nascimento. Olha o que diz a palavra do Senhor quando começa o relato trazido por Lucas. Em Lucas capítulo 1, versículo 35, está escrito assim: a notícia que o anjo Gabriel deu a Maria foi: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus.
Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do mistério da encarnação. Sob a virtude do Espírito, nosso Senhor se tornou o Emanuel. Isso significa Deus conosco, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Então, entendemos pela palavra do Senhor que o Espírito Santo teve uma função especial no que nós chamamos, e a revista chama de mistério da encarnação. Como aconteceu a concepção de Jesus no ventre de Maria? Foi através da atuação do Espírito Santo que Cristo Jesus foi gerado no ventre de Maria e assim nasceu sem pecado e cumpriu o seu ministério aqui na terra. Então, assim como em Gênesis capítulo 1, versículo 2, no início de todas as coisas nós temos a atuação do Espírito Santo, aqui também na vida de Jesus, no início da gestação de Maria, esperando o Salvador, foi o Espírito Santo quem atuou, quem executou este mistério chamado encarnação do Senhor Jesus Cristo. Vamos então falar agora sobre o que aconteceu no batismo. Antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus submeteu-se ao batismo de João no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho todo o prazer. Era uma manifestação indubitável, ou seja, sem dúvida, da Santíssima Trindade. O Pai declarando Jesus como seu Filho amado, o Filho Jesus saindo da água e o Espírito Santo materializado em forma de pomba descendo sobre ele. Então, assim como temos no nascimento, também temos no batismo a presença do Espírito Santo vindo sobre o Senhor Jesus Cristo naquele momento que ele se submetia ao batismo para deixar para nós um exemplo, não porque ele tinha cometido pecado ou precisava confessar os seus pecados, tanto que João disse: Eu careço de ser batizado por ti e tu vens a mim. Mas Jesus disse: convém que se cumpra toda a justiça. Então, Jesus estava querendo dizer o seguinte: eu estou aqui para me submeter à lei, a tudo aquilo que foi determinado para a minha vida ministerial, porque Jesus veio cumprir a vontade de Deus. Então, naquele momento, ele foi batizado e o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba, e a voz do Senhor, o Pai, soou dos céus dizendo: Este é o meu Filho. Aleluia. Agora veremos também a presença do Espírito Santo e a atuação dele na tentação sofrida pelo Senhor Jesus Cristo. Diz assim a nossa revista: depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi conduzido pelo Espírito. Ele precisava passar por aquele momento de tentação. Ali, experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mateus capítulo 4, versículo 2. Eu acrescento para você aqui, caro professor e aluno, este versículo importantíssimo de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, que diz: Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Como afirmou Pedro, nenhum engano saiu da sua boca. Então, diz assim a nossa revista: em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor, usando a poderosa palavra de Deus. Não podemos esquecer disso. A cada ataque, nosso Senhor respondia: está escrito. Assim fica claro que se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo e a palavra, o resultado de suas provações não seria satisfatório. É claro que isto é um exemplo para nós. Se Jesus em tudo foi tentado, nós também seremos. E precisamos estar armados. E duas armas poderosas para vencer
a tentação está neste texto, o jejum e a palavra. E veremos também a oração presente também na vida de Jesus Cristo como uma forma de vencer as tentações. O Espírito Santo, então, o conduziu para o deserto para que ele fosse tentado, para que em tudo ele fosse tentado. É o que diz a carta aos Hebreus no capítulo 4. Para que ele pudesse ser o nosso sumo sacerdote, ele teria que passar pelas mesmas paixões que nós passamos. Entretanto, ele não cometeu pecado, venceu com a palavra, com o jejum e com a oração. Prosseguindo, vamos para o segundo item do primeiro tópico, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno, depois de voltar do Monte da Tentação, no deserto da Judéia, pela Galileia. Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres. Esta era a missão de seu ministério. Veja que interessante, esse texto pode ser bem explorado por você, caro professor. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito. Ele tinha a unção do Espírito sobre ele. Para quê? E aí nós temos no texto sagrado várias finalidades desta unção. A primeira, para evangelizar os pobres. E diz o nosso comentarista, de um modo geral, nosso Senhor sabia que por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessam pela sua palavra. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados de coração. Então nós temos aqui para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração. E o nosso comentarista explica o que significa quebrantados do coração. São aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para submeterem-se à vontade de Deus. Por isso, nosso Senhor veio tocar o coração dos homens. Ainda mais, ele também fez um convite aos cansados e oprimidos, texto que nós bem conhecemos de Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, em algumas bíblias sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Diz mais a nossa revista, ele apregoou liberdade aos cativos, aos que estavam sujeitos à escravidão do pecado, ele deu vista aos cegos e pôs em liberdade os oprimidos. Então, entendemos aqui que sob a unção do Espírito Santo, Jesus cumpriu a sua missão. Diz o nosso comentarista o seguinte, desse modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra do nosso Salvador. E por isso, ele teve um ministério avivado, um ministério com resultados, uma pregação com resultados. A pregação de Jesus não consistia apenas em palavras persuasivas, em convencimento teórico ou lógico, não. Ele falava com autoridade, com poder e acontecia de fato no meio do povo transformações, curas, libertações. Ele cumpriu a sua missão sob a unção do Espírito Santo. Segundo tópico da nossa lição, Jesus e a oração em seu ministério. Vamos lá? O valor da oração. A oração do Pai Nosso, aqui o nosso comentarista utiliza a oração do Pai Nosso para nos mostrar as atitudes de quem é avivado. É claro que a oração do Pai Nosso é uma oração modelo. Não devemos fazer da oração do Pai Nosso uma reza, algo que seja repetitivo, algo que seja repetido várias vezes para que se possa alcançar uma graça ou um favor divino. Não, nós temos ali um padrão que deve ser seguido, pois naquele tempo a oração consistia em vãs repetições, como faziam os gentios. Por outro lado, os fariseus oravam nas praças para serem vistos pelos homens. Então Jesus Cristo deixa uma oração modelo. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao Pai em secreto. Então, a oração dirigida ao Pai começa:
Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. E prossegue assim o texto sagrado, nós vamos explorar daqui a pouquinho. Continuando a leitura, diz assim o nosso comentarista: a oração do Pai Nosso aparece em duas versões nos evangelhos. A primeira em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, e a segunda em Lucas capítulo 11, versículo 2 a 4. Em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte. Ali, a oração do Pai Nosso não cumpre uma mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Aquilo que acabei de dizer. Oração para ser visto pelos homens, para mostrar que está orando. Jesus condenou isso no Sermão do Monte. Então, a oração do Pai Nosso é uma oração que reflete um estilo de vida sem hipocrisia, avivada, voltada para Deus e para os propósitos divinos. É isso que nós vamos ver na próxima tela. Dessa forma, uma vida avivada se dirige a Deus como o Pai Nosso. Santifica o nome dele, deseja a vinda do reino, anela por viver a vontade de Deus, a cada dia está na dependência do Senhor, dá-nos o pão nosso. E mais, confessa os pecados e pede perdão. Ele suplica por proteção a Deus e finalmente sabe que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, o cristão avivado, uma vida avivada, sabe glorificar a Deus, sabe exaltar a Deus, sabe santificar o nome de Deus, ou seja, não usar o nome de Deus em vão, honrar o Deus que serve, sabe seguir a vontade de Deus acima de tudo, depende de Deus, confessa pecados e reconhece o senhorio e o poderio do nosso Deus. Que nós, meus amados irmãos, sejamos crentes assim, que não viva de exibição. Hoje nós vemos muitas manifestações espirituais exibicionistas. Pessoas que querem mostrar que estão cheios do poder, que estão cheios da graça, que são levadas pelo emocionalismo e acabam fazendo expressões corporais que não se coadunam com o que a palavra de Deus apresenta. A nossa prática da vida cristã deve ser regida pela palavra de Deus. A nossa prática de oração deve ser regida pela palavra de Deus. Nós não podemos nos deixar levar pelas emoções e fazer coisas que contrariam o que o Senhor Deus determinou para nós. Hoje, muitas igrejas levadas pelo emocionalismo e pelo exibicionismo apresentam coisas que deturpam a fé cristã, que depõem contra nós como servos de Deus. Não é porque estamos sob a unção e o poder do Espírito Santo que qualquer manifestação corpórea, que qualquer expressão corpórea é da aprovação de Deus. Não. Tenhamos temor de Deus e vamos reverenciar o nosso Deus com a nossa vida, no nosso louvor, na nossa pregação e em nossas reuniões. Diz assim o nosso comentarista: essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Vamos então ao segundo item do segundo tópico, uma vida de oração. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher seus discípulos. Em nossa revista não está aí o livro, mas é Lucas, capítulo 6, versículo 12 a 16. Fez uma oração de gratidão por Deus se revelar aos humildes por ocasião do envio dos 70 discípulos. Logo aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus, na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Além disso, a sua oração no Getsêmani também nos ensina que a vontade do Pai sempre é a melhor. Meus amados irmãos, Jesus viveu uma vida de oração e nós precisamos também viver uma vida de oração. Veja que esse texto nos lembra coisas interessantes. O Senhor Jesus Cristo, ele orou para escolher os seus discípulos.
Como os obreiros estão sendo escolhidos em nossas igrejas? Será que há um período de oração para que o Senhor realmente possa mostrar aqueles que devem assumir os cargos em nossas igrejas? Outro ensinamento importante é que Jesus Cristo, ali no Getsêmani, ele ora ao Pai e o Pai não o responde, porque ele sabia o que deveria fazer. E ali nós vemos uma oração não respondida do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Porém, se não for possível, todavia que eu o beba. Ali, Jesus Cristo mostra que nós precisamos orar e não podemos barganhar com Deus em nossa oração. Hoje há quem nos ensine que nós devemos colocar Deus na parede e Deus é obrigado a nos atender, a nos responder. Eu me lembro, pelo menos, de mais um exemplo na Bíblia, quando Moisés ora ao Senhor e o Senhor o responde: basta, não me fale mais neste negócio. Se Moisés, que tinha intimidade com Deus, que esteve com Deus no monte e ali recebeu a lei, a comunhão que Moisés tinha com Deus era tão grande que o seu rosto resplandecia com a glória do Senhor. Se Moisés recebeu um não do Senhor, e se o Filho de Deus fez uma oração e o Pai sequer o respondeu, assim também nós precisamos aprender que a nossa vida de oração é uma vida também de dependência da vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre é a melhor. A vontade de Deus sempre será superior e nós devemos orar e falar: Senhor, se for da tua vontade. Estava lendo um certo livro e quando o autor disse que orar segundo a vontade de Deus é falta de fé, eu parei de ler o livro naquele mesmo momento, porque eu aprendo com a Bíblia que nós precisamos orar, mas precisamos ser dependentes da vontade de Deus. E assim aprendemos com o Senhor Jesus Cristo na oração que ele fez no Getsêmani. Vamos ao terceiro e último tópico da nossa lição: uma vida na unção do Espírito. Com unção nos referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo, à semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus. Em nossa revista está Lucas 4:8, mas pelo contexto nós entendemos que o versículo correto é Lucas capítulo 4, versículo 18. Você pode corrigir e ler para o seu aluno, caro professor que está nos ouvindo neste momento. Primeiro item do terceiro tópico: a unção do Espírito na vida do obreiro. Como dissemos desde o início da aula, nós temos aqui já um preparativo para a aula que estudaremos na semana que vem sobre o avivamento na vida da igreja, porque falaremos do Espírito Santo agindo na vida do obreiro e do Espírito Santo agindo também na vida de cada cristão. Portanto, vamos voltar aqui para o primeiro item do terceiro tópico e falar primeiro que os obreiros precisam da unção do Espírito Santo. Os obreiros normalmente atuam em várias áreas da igreja. Nós temos obreiros que atuam na área administrativa, nós temos obreiros que trabalham nas atividades de ensino, nós temos obreiros que trabalham na música, nós temos obreiros que trabalham na portaria, nós temos obreiros que distribuem as ceias, nós temos obreiros que vão visitar os irmãos quando estão enfermos. Enfim, há várias atividades. E quando se divide essas atividades, alguns desses obreiros se tornam especialistas naquilo que fazem. Ora, se tornar especialista é bom porque você acaba praticando aquele ato litúrgico repetidamente, como por exemplo cantando sempre os hinos da harpa ou estando sempre na porta da igreja recebendo os irmãos. Porém, o nosso comentarista fala algo importante: é muito fácil que essas atividades caiam na rotina. E passamos a fazer as coisas de modo burocrático. Olha o que o nosso comentarista nos alerta. Por esse motivo, por essa especialização do trabalho na igreja, acontece com facilidade que as pessoas caem numa rotina de trabalho. Essa rotina gera em nós o quê? Um sentimento de cumprimento de um dever, simplesmente. E aí o nosso comentarista fala de meras atividades burocráticas. Ora, não podemos deixar que a rotina
que a liturgia repetitiva nos leve a uma vida fria, sem a graça e a unção do Espírito Santo. O nosso comentarista diz assim, nós modificamos um pouco o texto para melhor compreensão. Diz assim o nosso comentarista: mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as suas forças, não permite que a obra do Senhor seja vista. Esta foi a modificação que nós fizemos no texto. Com um mero olhar humano e de maneira graciosa, vê a confirmação do seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida, quando crentes mudam atitudes por causa de um ensino dirigido pelo Espírito, quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus. O que o nosso comentarista está dizendo para nós, meus irmãos, é que nós não podemos perder a unção de Deus. Quando notarmos que os resultados já não são os mesmos, nós devemos buscar o avivamento e pedir: renova-nos, Senhor, a nossa vida, renova o nosso ministério, renova o nosso louvor, renova nossas vidas e nos faz novamente ver os resultados de vidas se convertendo, mudança de atitudes, de comportamento, edificação espiritual, louvor que toca no coração. Isto é sinal de que estamos debaixo da unção de Deus e assim os resultados aparecem. Eis um alerta que damos nesta lição. Preste atenção e veja se a tua pregação, se o teu louvor, se a tua ministração está realmente tendo bons resultados na obra do Senhor. Amém? Prosseguindo, diz assim o nosso comentarista, e nós acrescentamos algo importante para você que está aí bem destacado em amarelo. Vamos ao que está na revista e depois vamos ao que nós acrescentamos. Por isso, o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra de Deus. Esses exercícios piedosos são o alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. E eu acrescento, irmãos, com as seguintes frases, 3 frases interessantes, baseadas, todas elas em 1 e 2 Timóteo. O obreiro deve saber o que aceitar e o que rejeitar. Você pode ler esses versículos para os seus alunos e você vai observar como o apóstolo Paulo orienta Timóteo a respeito disso. Segundo, o obreiro deve saber o que ler e o que não ler. Terceiro e último, o obreiro deve saber do que deve fugir e o que deve seguir. O obreiro deve saber o que aceitar e o que rejeitar. O obreiro deve saber o que ler e o que não ler. E o obreiro deve saber do que deve fugir e o que ele deve seguir, como servo do Senhor Jesus Cristo, como obreiro da obra do Senhor. Segundo item do terceiro tópico, a unção do Espírito na vida do crente. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mais precisamente, Deus chamou cada crente a comunicar o evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem. E nós temos aí 2 versículos que mostram a grande comissão, o capítulo 28, versículo 19 de Mateus, e Efésios 6,15, nós devemos ter os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Diz mais o nosso comentarista: mas para isso a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito. E o nosso comentarista deixa Mateus 25,4, que nos mostra que as prudentes levaram azeite consigo. E aqui, de forma analógica, nós entendemos que o crente prudente deve ter a unção do Espírito Santo na sua vida. Olha que interessante, para terminarmos a nossa aula, então exerceremos influência poderosa em nossa família, na faculdade, no local de trabalho e em quaisquer esferas da sociedade. Assim, seremos testemunhas poderosas de Jesus, sob a unção
do Espírito Santo. E eu chamo a atenção do caro professor e aluno para este último versículo, João capítulo 14, versículo 26, comparando-se com 1 João capítulo 2, versículo 20 e 27. E vamos ver algo interessante nessas duas leituras. 1 João 14, 26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Agora veja o que diz em 1 João, no capítulo 2, versículo 20 e 27. Aqui nos fala assim, versículo 20: e vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Versículo 27 diz assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Aleluia! A unção que recebemos permanece em nós e ela nos ensina. E nós entendemos que esta unção é a unção do Espírito Santo que nós recebemos. E assim fazemos a diferença onde quer que pisar a planta dos nossos pés. O cristão deve viver sob a unção do Espírito Santo. E assim, onde ele estiver, ele fará a diferença, ele influenciará. E não será influenciado, porque influência é algo que ou você influencia ou você é influenciado. Mas sob a unção do Espírito Santo, você exercerá influência na sociedade, na família, onde quer que você estiver, meu amado irmão, porque a unção está em você. Amém? Vamos então à nossa conclusão. Nesta lição, vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviços na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Que através da unção e do poder do Espírito Santo, o Senhor possa confirmar a nossa vocação e a nossa eleição. Amém? Eu termino convidando você para a nossa próxima lição, a lição número 5, quando falaremos sobre o avivamento na vida da igreja. Caro irmão, professor e aluno, agradeço a você por estar nos assistindo mais uma vez e peço que você nos ajude a alcançar mais pessoas. Divulgue esse vídeo, divulgue esta aula e assim que o Senhor possa te dar uma excelente aula no próximo domingo. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém e amém.